já está no estúdio. Bom dia, deputado Matheus Gomes, que foi uma liderança importante durante os protestos e manifestações de 2013, foi protagonista, foi personagem, também participou de vários outros movimentos que eu também quero trazer, que vamos conversar aqui sobre o assunto prévio à sua entrada na vida pública partidária mesmo. Mas que nada é obrigado por estar aqui no Band News Porto Alegre, trazer essa retrospectiva de um olhar de quem participou, quem estava no olho do furacão e também agora consegue levar muitos daqueles ensinamentos, daquelas lutas realmente para a vida diária de estar conquistando espaços e transformando a vida das pessoas. Bem-vindo e obrigado. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui no estúdio da Band, podendo conversar com vocês. E relembrar esse momento que, não apenas do ponto de vista histórico, a gente precisa rememorar, mas eu acredito na atualidade de vários temas que a gente levantou e que até hoje seguem não resolvidos no âmbito da cidade de Porto Alegre e a nível nacional, né? Transporte público foi o grande mote daquelas manifestações de 2013. Eu creio que seja o que mais salta aos olhos hoje, né? Porque a gente está vendo uma grande crise. Sim. Mas tem uma série de questões que vale a pena a gente rememorar e pensar sobre a atualidade delas. Sim, a gente comentou ontem, né, que foi o dia 13 de junho, foi o dia dos maiores protestos, mas eles já tinham iniciado muito antes, aqui em Porto Alegre, inclusive, né, a gente sabe que teve esse protagonismo de começar, de ir para a rua naquele momento, questionar o aumento da passagem, até para o ouvinte que está chegando agora e que talvez não tenha acompanhado ontem, a gente está falando disso porque fecham 10, né, esse mês de junho, fecham 10 anos do que se conhece como as Jornadas de Junho de 2013, que teve o aumento do preço da passagem de ônibus como talvez um ponto de partida, e você vai poder nos dizer se é isso mesmo, mas que acabou mobilizando muita gente e muitas pautas a irem para a rua, a reivindicar, a questionar governos, e é disso que a gente vai conversar. Vou te pedir isso, então se puder contar um pouco como é que foi a tua participação naquele momento e como tudo começou, né? Qual é a tua visão de como isso tudo, qual foi o estopim dessa ida para a rua e de ter ganho tanta proporção? Claro, Bruna. Eu, à época, tinha 21 anos, hoje tenho 31. Sou atualmente deputado estadual na Assembleia Legislativa pelo PSOL. E naquele momento, eu era coordenador geral do Diretório Central de Estudantes da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, cumpri um papel de articulação entre os estudantes a nível estadual e nós, a partir daí, criamos um movimento que se chamava Bloco de Luta pelo Transporte Público, que reunia dezenas de coletivos, entidades estudantis, sindicais, os rodoviários, na época, cumpriram um papel muito importante, movimentos ligados à luta cultural, por moradia, ou seja, uma série de demandas estavam ali reunidas com uma pauta central, que era o transporte, porque naquele momento nos parecia que era um dos principais problemas da cidade de Porto Alegre, né? E teve um fato que teve uma diferença muito grande naquele ano, que foi o Tribunal de Contas do Estado apontou que existia uma série de irregularidades na forma como a tarifa em Porto Alegre era calculada. Naquela época, a gente tinha uma tarifa de R$ 2,80, mais ou menos, e o tribunal disse que deveria ser um valor inferior, cerca de R$ 2,60, né? E, enfim, isso chamou muita atenção, porque era um tema que a gente já discutia há muitos anos, né? Sempre tinha protesto contra o aumento da passagem, mas naquele momento era o Tribunal de Contas afirmando. E mesmo assim, a prefeitura tentava pôr mais um aumento em cima dos 2,85, acho que era. Exato. Né? E isso impediu que o prefeito Fortunati e o vice-prefeito Sebastião Melo fizessem um aumento no período que era usual, que era ali sempre em fevereiro. Então, o aumento foi feito no final de março, já com a volta das aulas, enfim, todo um movimento normal na cidade de Porto Alegre. E ali teve uma grande revolta. Dia 1º de abril aconteceu uma das maiores manifestações da história da cidade de Porto Alegre, né? Desde o fim da ditadura militar ali, foi um grande movimento, 1º de abril de 2013, e a partir daí, com uma ação judicial que foi movida à época pelos vereadores do PSOL, Fernanda Melchione e Pedro Ruas, a prefeitura foi obrigada a recuar, né, nessa combinação entre ação jurídica e mobilização popular. Isso aconteceu em março e abril. Depois, quando estouram as manifestações de junho por todo o Brasil, a passagem baixa mais uma vez na cidade de Porto Alegre. Então, em 2013,
por ocasião da mobilização popular, o preço da tarifa reduziu por 2 vezes, né? E isso abriu uma discussão sobre a estrutura do transporte público na cidade. A licitação que ocorreu posteriormente foi produto disso. Uma série de debates que aconteceram, né, tem essa relação direta com as manifestações. Deputado, teve uma situação assim, eu me lembro, eu participei da passeata dos Guaranis Kaiowás no final do ano de 2012, se não me lembro, outubro ou novembro. A gente já tinha a marcha das mulheres, a gente teve várias marchas que acontecendo na cidade antes de junho de 2013, ou seja, havia uma movimentação de várias vozes mais à esquerda ou da cidadania que foram tomando as ruas, né? Quando chegou a manifestação pelo passe, pelo valor do passe, pelo passe livre, pelo valor da passagem, essas forças meio que também confluíram para isso, né? Então talvez aquela frase do é mais que 20 centavos que pegou no Brasil inteiro, virou hashtag, etc., talvez ela fosse uma abertura não só para o debate da passagem, mas para o debate de várias pautas identitárias, sociais, importantes a serem debatidas, que estavam talvez embaixo do pano, engavetadas e que não eram postas na sociedade. E essas pautas, hoje elas viraram protagonistas. Elas conseguiram, de alguma forma, esse espaço nascido lá. Hoje, vendo com essa distância, você vê que realmente era mais do que 20 centavos nesse sentido, de trazer essas pautas para o debate? Com certeza. Ali, em 2013, na verdade, a gente teve o ápice de um processo de mobilização e de discussão sobre o que era democracia no Brasil. E isso incluía, como tu falou, um maior protagonismo dos povos indígenas. Aconteceu também, eu vivi esse processo como um homem negro, né, jovem, a gente teve uma revigoração do movimento negro em meio a esse processo, a luta das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, era talvez, antes do tema da passagem, o grande tema de junho de 2013 no Brasil era a luta da comunidade LGBTQIA+, especialmente porque tinha um pastor, Marco Feliciano, né, um representante da extrema-direita brasileira. Teve a marcha contra o Feliciano, né? Exato, que estava à frente da Comissão de Direitos Humanos, impedindo que se concretizassem as pautas, né, vinculadas aos direitos humanos. E isso gerou uma grande mobilização, questionamento no nosso país naquele momento, há 10 anos atrás. Então, ali a gente teve essa confluência, de fato. Inclusive, muitas lutas da população trabalhadora se expressavam nesse momento. Foi o maior pico de greves no Brasil desde o final da década de 80, entre 2013 e 2014. Ou seja, reivindicações econômicas também faziam parte daquele cenário. E é importante a gente lembrar disso porque o junho não foi uma mobilização, assim, um raio no céu azul, né? Veio do nada, surgiu de maneira espontânea. Surpreendeu muita gente? Com certeza. Mas quem acompanhava já o cenário político, as mobilizações sociais no Brasil, não ficou tão surpreso assim, porque tinha muita coisa que acontecia naquele período. Era uma efervescência muito grande. E em termos, assim, falando do transporte, né, teve essa pauta da redução do valor da passagem, né, de não chancelar aquele aumento e ainda assim reduzir, mas isso nasce também antes de 2013, pelo menos 10 anos antes, quando se começa a discutir, junto também a movimentos sociais e estudantis, a ideia do passe livre, né? Se você puder contar um pouco para a gente como é que esse debate ele era feito na época e como é que, eu imagino que ainda hoje, eu acho que ele tem ganho cada vez mais espaço para discussão e argumentos pró a ideia de um passe livre, né? Como é que esse tema se revelou lá, né? Porque além de se buscar, acho que eram 2 frentes, né? Ok, então não vamos congelar esse aumento, vamos reavaliar o preço da passagem, mas além disso a gente não está discutindo só o preço da passagem e sim que o transporte seja um direito e por isso ele não tenha custo. Claro. No tema do transporte, a gente sempre partiu do que estava escrito na Constituição brasileira. Até hoje está lá que o transporte é um direito social que deve ser garantido pelo Estado. E isso inclui o financiamento para que as pessoas que não têm dinheiro, e mesmo aquelas que estão trabalhando, mas querem se locomover livremente pela cidade, possam fazer isso dessa forma, né? Então, o sistema de transporte público no Brasil, ele tem essa prerrogativa, um direito constitucional. E, a partir daí, a gente foi trabalhando uma extensão desse direito. Então, as mobilizações de junho de 2013, elas têm um vínculo com o direito dos estudantes pela meia passagem na cidade de Porto Alegre, que é algo histórico, né? Eu
a minha vida inteira estudei em escola pública, utilizei o cartão TRI para ir no colégio, enfim, era essencial para o orçamento da minha família. Tem um vínculo também com as gratuidades que foram concedidas aí para idosos, para uma série de trabalhadores, para pessoas que, enfim, têm alguma doença específica e estavam ali enquadradas de acordo com essa necessidade. 2013 tem a ver com isso também, a luta pelo direito ao transporte. E a gente queria expandir nessa perspectiva. Eu acho que se as demandas que a gente apresentou naquele momento tivessem sido atendidas, nós não estaríamos na crise grave que existe no transporte público hoje no Brasil e a nível nacional. Tanto é que 10 anos depois de 2013, o debate sobre passe livre, tarifa zero, ou seja, gratuidade total, 100% de gratuidade no transporte público brasileiro, voltou à tona com muita força. Nós temos várias cidades do Brasil que já estão implementando e, bom, São Paulo, a maior cidade do país, está discutindo implementar tarifa zero, né? Aqui se fala em SUS do transporte público, ou seja, transporte público gratuito, financiado pelo Estado, pela sociedade, pelo segmento empresarial. Então, o tema que a gente levantava lá atrás, naquele momento deveria ter sido melhor discutido pelos governantes, não foi bem recebido, a verdade é essa. Naquele momento. Naquele momento, e hoje nós estamos discutindo a mesma pauta. Mas de alguma maneira dá para dizer que aquela mobilização, ela deu chão para que então, olha, a partir de agora a gente quer tratar desses assuntos sim, porque além de colocar ali quais eram as demandas, as reivindicações em relação ao transporte, bom, vamos discutir também o financiamento, como são os contratos, que você mesmo disse, foi depois disso que se fez a licitação aqui em Porto Alegre. Então, de alguma maneira, não sei, vou te pedir, na verdade, a tua avaliação. Teve algum ganho nesse sentido, ou algum avanço em relação à pauta do transporte após as jornadas de junho? Eu acho que a gente teve avanços imediatos à época, né? O preço da passagem reduziu, Porto Alegre fez uma licitação, porque era uma situação absurda, né? 30 anos sem organização do transporte público, um grupo de empresários que estava lucrando sem prestar contas à sociedade, não tem abertura, né, das planilhas, é uma coisa absurda, então teve uma licitação, mas logo depois eu acho que a gente já começa um período de retrocesso bem grande, né? Bom, a gente falava de transporte coletivo e até de outros modais de transporte. Por que Porto Alegre não poderia expandir a sua linha do Transurb, discutir a época ali, tinha o BRT, você falava até mesmo de metrô, né? Discutia ciclovias, outras formas mais coletivas e sustentáveis ecologicamente. A gente retrocedeu muito e o centro hoje da população é discutir o transporte individual de novo, né? Especialmente com o advento dos transportes por aplicativo. Veio a crise do transporte, aprofundada com o período da pandemia, e o que o prefeito Sebastião Melo fez, lembrando que à época ele era vice-prefeito, né, foi totalmente o inverso do que nós pautávamos lá em junho de 2013. As 3 medidas centrais dele para o transporte público em Porto Alegre. Retirar a meia entrada dos estudantes, diminuiu assim absurdamente. Hoje é uma minoria dos estudantes em Porto Alegre que usa o cartão TRI. Retirou uma série de gratuidades, até o passe livre na eleição ele queria retirar. Sim. Privatizou a Carris, que era uma empresa que balizava a organização do transporte público. Acabou com os cobradores, que no atual contexto eu acho que não é uma medida que ajuda na modernização do transporte, porque nós não estamos diante de um processo de qualificação e modernização, bem pelo contrário, está cada vez mais precário. Acabou com uma série de linhas, diminuiu horários, então restringiu o acesso ao transporte. Eu acho que o prefeito Sebastião Melo ele não entendeu absolutamente nada do que a gente discutia lá em 2013, seja por ter ficado atordoado lá naquele momento quando ele era vice, mas agora por estar se associando com grupos políticos, inclusive, que são o oposto do princípio daquela mobilização, né? Então, eu vejo nos governantes assim, muita dificuldade, ao menos aqui, né? Uma medida importante citar, né, para concluir essa parte, em 2014 nós tivemos o passe livre estudantil no estado do Rio Grande do Sul. Na época, com o governador Tarso Genro. Ele instituiu a gratuidade para os estudantes que usam o transporte intermunicipal. Isso é algo que até hoje nos ajuda. Por exemplo, há uma semana atrás, nós estávamos na Assembleia Legislativa, agora enquanto deputado, fazendo uma discussão com os estudantes da UERGS de Montenegro para ter a gratuidade da linha de Montenegro até Porto Alegre, para que os estudantes possam, né, concluir o seu ensino superior. Isso foi efetivado, porque há uma lei ainda no estado do Rio Grande do Sul que permite ter o passe livre estudantil, né? Isso foi uma conquista daquele momento. Mas Porto Alegre, especificamente, eu acho que os governantes estão muito atrasados na política para o transporte. Afastados da pauta. Deputado, como é que tu enxerga a entrada do setor da direita nesses protestos?
que culminaram com manifestações massivas contra o governo da então presidente Dilma Rousseff. E outra pergunta, eu até estava lendo ontem um texto de um analista político que dizia que os grandes meios de comunicação, as grandes empresas de comunicação, se aproveitaram da revolta popular para estimular manifestações contrárias ao governo da então presidente Dilma. Tu concorda com isso? Olha, eu concordo que a grande mídia brasileira disputou a pauta, o sentido dos protestos, porque o movimento social tinha uma linha bem definida, seja no tema do transporte, na crítica do excesso de gastos públicos com a Copa do Mundo de 2014, né? Uma série de pautas estavam bem definidas pelos movimentos. Quando a mídia corporativa entra para disputar, ela vai orientando através das suas linhas editoriais o que é mais convincente. Tanto que há muita crítica à mídia nas manifestações. Sim. Muita crítica. Dos dois lados, né? Exato. Né? Isso aconteceu. Né? É um fato de 2013. Mas a direita, como que a gente pode identificar de maneira mais objetiva, né? Já estava ali em 2013 um princípio daquilo que vieram a ser as manifestações pelo impeachment da Dilma em 2015 e 2016, né? Identificada ali pela cor do verde e amarelo, tentando apresentar um ufanismo nacional, né? Um sentimento de patriotismo vinculado com uma ideologia política de direita e de extrema direita, né? Só que esse segmento ali ele era minoritário. Não creio que em Porto Alegre foi o grupo político que mais sobressaiu naquele momento. Então, eu prefiro entender as mobilizações de 2013 como o início de um impasse político, de um aumento da atividade política, dos conflitos políticos no nosso país. Porque a população entende que ela pode ir para a rua e questionar as medidas dos governantes. Então, há muita mobilização naquele período pós-2013, à esquerda e à direita. Todos os segmentos políticos da sociedade se organizam, né? E se intensifica uma disputa política a partir daí. Se tu for ver, de lá para cá, nós tivemos 3 eleições presidenciais. A esquerda venceu 2. Né? Nesse saldo aí, a gente está lutando nesse momento, né? E falo aqui como um membro de um partido de esquerda, o PSOL, de um militante desse campo histórico da política brasileira. Nós vencemos 2 das eleições e teve um golpe parlamentar no meio de tudo isso, né? Que foi em 2016 o impeachment da Dilma. Então, não há um equilíbrio de forças definido no Brasil nos últimos 10 anos. Há uma disputa muito intensa que segue. Isso é um produto de 2013. Né? Uma coisa que eu quero lembrar aqui, o Giba falou da mídia, né? E para quem viveu na época, hoje parece distante falar, né? A gente tem tudo na palma da mão, o celular nos permite qualquer possibilidade de acesso à informação, desde que se busque, enfim, isso também é bom, mas também é um problema, né, em relação à desinformação que circula por aí. Mas na época, as mídias sociais, elas tinham uma configuração um pouco diferente, e eu lembro que o papel das transmissões ao vivo, do pessoal que foi para a rua, ligou a câmera, quem tinha ali seu celular, ligou a câmera e começou a transmitir via Facebook ou algum outro canal, YouTube. Era uma transmissão em tempo real, aquela disputa de narrativa que até então era extremamente necessária, né, de como a mídia vai retratar isso. Existiu, sim, a mídia tinha um papel de retratar o que estava acontecendo, mas os próprios movimentos podiam contar a sua visão do que estava acontecendo em tempo real, com uma boa distribuição, que não é como hoje, né, as redes sociais entregam conteúdo direcionado. Não, na época ainda era mais orgânico mesmo essa distribuição do conteúdo, e imagino que isso também tenha influenciado a forma de comunicar com as pessoas que não estavam diretamente na rua, nos protestos, mas que também queriam entender a pauta, né? Não sei se essa avaliação vocês também tinham no momento e conseguem enxergar agora. Era outra forma de comunicação, não apenas da relação entre a mídia e a sociedade como um todo, mas entre as pessoas. Em junho de 2013, praticamente ninguém usava o WhatsApp no Brasil. Né? O WhatsApp está fazendo 10 anos também. Né? E é um instrumento da política hoje essencial. Então, a forma de comunicação era totalmente diferente há 10 anos atrás. Isso gerou muita confusão, né? Para entender o papel da mídia na organização dos protestos, das mídias sociais especialmente, como que a mídia tradicional se relacionava com isso, as informações que as pessoas recebiam, né? Qual era a fonte, se era verídica as informações, tudo isso foi se levando para outro patamar, né?
a partir de 2013, com essa nova interação, né? Das mídias sociais abertas, né? Como são as grandes redes, e também das fechadas, né? Que a gente utiliza para comunicação direta no celular, né? Deputado, para encerrar da minha parte, né, sempre se falou que maio de 68 foi o ano que nunca acabou, né, que foi o ano da geração anterior, digamos, a geração dos meus pais, que formou movimentos sociais, sindicais, de organização progressista daquela era, né? E esse debate ele foi durante muitos anos permanente, seja pela Guerra Fria, seja por situações de estabilização de democracia em vários países da América Latina. Isso demorou o debate, ele se estendeu durante muitos anos, né? E também porque havia menos velocidade na comunicação, etc. Mas hoje a gente vê como o junho, se a gente pode dizer que junho não acabou, nesse sentido de essas pautas, esses debates, eles permanecem, eles são cada vez mais diários no que a gente tem que conversar sobre política no Brasil, ou a gente pode hoje ter uma conclusão de que as coisas elas são A e B, e assim são os dois caminhos que têm que ser seguidos? Eu compreendo junho de 2013 no Brasil como o maio de 68 na França. Eu acho que é justo fazer esse paralelo. Inclusive, um fato curioso, eu, na época, enquanto liderança estudantil, em 2013, nós levamos uma faixa para um protesto que diz exatamente isso, né? Era junho de 2013, maio de 68. Nada será como antes e tal. Já pensei que tu ia dizer na tua época de 68, né? Eu tava lá, eu falei, pô, o cara tem... coisa poética, assim, né? A gente levou isso para as manifestações, que é uma coisa assim de pensar numa utopia, de que as pessoas elas realmente têm condição de transformar a sociedade de forma coletiva, com a mobilização social nas ruas. Eu acredito nisso. Acho que a nossa geração ela tem o desafio de fazer uma análise equilibrada de 2013, né? De entender que aquele processo é muito contraditório, ele libera uma energia política democrática, progressiva, de uma série de pautas que são extremamente atuais e, ao mesmo tempo, também libera uma forte contenção conservadora, né, que infelizmente tomou força no Brasil nos últimos anos, né, que fez a gente retroceder décadas, inclusive, em temas que nós já tínhamos avançado muito. Sim. Né? Essa é a realidade brasileira 10 anos depois, esse conflito. Então nós temos que fazer uma análise equilibrada de quais lições a gente pode tirar de 2013. Mas eu sigo acreditando, hoje, enquanto parlamentar, deputado eleito, acho que o parlamento e o executivo, né, as forças do poder instituído, elas não são capazes de transformar a realidade sozinhas. A gente segue necessitando da mobilização popular, da organização de base das pessoas que lutam lá por melhores condições de vida nas periferias, dos trabalhadores que se organizam por reivindicações em qualquer local de trabalho que seja, das mulheres que lutam pelos seus direitos. Esse processo eu acredito que é necessário e deve ser o protagonista, inclusive, das grandes transformações que a gente precisa fazer no Brasil. Eu vou entrar aqui antes da gente encerrar mesmo, tem participação dos ouvintes, né? Nós chamamos mais cedo ainda, quando a gente anunciou o tema, o Alexandre Reichelt nos manda, sobre a jornada de junho de 2013. No começo as pautas eram justas, pois os preços das passagens aumentavam ano após ano e a qualidade do serviço de transporte não melhorava. Aos poucos, a extrema-direita, com esses reacionários que sonham com a volta da ditadura e o movimento MBL, movimento que é a favor da retirada de tudo que são direitos trabalhistas, sequestraram o movimento e pouco a pouco perdeu o sentido protestar, né? Acho que você fez um pouco dessa análise, né? Tentando até mesmo separar o que foram as jornadas, esse movimento da esquerda, e o que foi essa pauta de direita que acabou ganhando força e espaço. Depois o Alexandre aqui conta que acompanha o teu trabalho, deputado. Eu nem gosto muito do termo sequestrar. Sim. Porque eu acho que o sequestro, essa ideia, né? Houve um sequestro das mobilizações. Bom, ele apaga a existência dessa disputa, porque eu acho que o que realmente aconteceu é uma disputa. Exato. Nós seguimos nas ruas, né? Os movimentos que iniciaram a jornada de 2013 permaneceram nas ruas e até hoje estão cumprindo um papel político na realidade, né? Agora, ali o 2013 ele é um tronco, né? Inicial, dali saem alguns galhos, né? Que têm trajetórias distintas.
na luta política no Brasil. Perfeito. Aqui nos manda também o Igor Dreyer, da Zona Norte. A Constituição fala em direito ao transporte, ok, mas em nenhum momento fala em transporte gratuito. Ele gostaria de perguntar ao nobre deputado quem paga a conta. Olha, se quiser dar um pitaco, porque esse é um debate que a gente pode fazer com o tempo. Sim, e eu quero também mas eu poder acho trazer que isso aqui. A sociedade ela tem que financiar o transporte, da mesma forma que a gente tem educação pública gratuita, saúde gratuita no Brasil, o transporte ele poderia ser. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma taxação sobre os aplicativos que hoje estão atuando no Brasil aí também, já há quase 10 anos aí, né? Sem qualquer tipo de regulamentação, lucrando bilhões, enviando esse dinheiro para fora do país, né? Abrindo capital em bolsas aí espalhadas mundo afora, certo? E explorando uma série de trabalhadores aqui no nosso país hoje, nós poderíamos ter daí uma fonte de financiamento do transporte público, né? Gratuito. O Brasil está discutindo isso. Eu acho que o colega que mandou essa mensagem vai se surpreender com algumas decisões políticas do Brasil nos próximos meses, talvez já, porque tarifa zero está em pauta hoje. É uma realidade, inclusive, no Rio Grande do Sul, ali em Parobé, tarifa zero. Sim. Você anda de ônibus de graça ali. Sim, e eu que abraço essas pautas, me comprometo a trazer mais informações sobre esse debate para a gente fazer aqui. Giba, não sei se você quer complementar ou encerrar, mas, deputado, também da minha parte, te agradecer muito pela disponibilidade, por vir aqui nos contar o que você viveu e que parte, né, com a tua participação ali na mobilização e essa leitura do pós-jornadas de junho, né, esse nome que acabou pegando, mas como isso se desenvolveu, seja no campo da esquerda, da direita, é muito importante para a gente tentar entender em que momento estamos hoje em termos de políticas públicas no país. Claro. Eu tenho uma aqui para fechar, deputado. Eu estava recuperando um dado de uma pesquisa Datafolha que saiu lá em junho de 2013. A aprovação dos atos chegou a 89%. É muita coisa. Muita coisa. E aí, muito se fala, eu queria até saber a tua opinião, se tu considera que foi a partir daí que a população brasileira começou a realmente se interessar por política, ou tu considera que foi um protesto, atos que, na verdade, foram até meio despolitizados, porque muitas pessoas que iam para a rua se manifestar não acompanhavam política, talvez não dessem a devida importância, não se envolvia muito. O que tu pensa sobre isso, sobre essa politização? Desculpa, até vou complementar algo que o Gilberto falou, que eu acho interessante a gente relembrar, porque teve um programa do colega nosso da Atena, né, que naquele momento lançou uma pesquisa no ar pedindo a opinião da população, o que eles achavam dos protestos. Eram a favor ou contra. A favor ou contra, com violência. Né? Isso, com violência. Com baderna era o termo que ele falou. Que primeiro ele falou com violência, aí veio uma resposta muito alta de aprovação, daí ele falou, acho que nós não fizemos a pergunta certa para os nossos telespectadores. Vocês gostam de manifestações com baderna? E as pessoas continuaram aprovando. Essa aí é uma imagem clássica de 2013, né? Não, mas eu creio que o interesse na política nacional dá um salto a partir de 2013. Isso é inegável, né? Aumenta a organização política da sociedade em todas as classes sociais. Das pessoas que viviam na extrema pobreza passaram a se organizar mais politicamente em 2013, porque a luta por moradia, ocupações por moradia, elas crescem de maneira vertiginosa em todo o Brasil, depois das mobilizações de 2013, especialmente ali entre 2013 e 2014, inclusive, na esteira de reivindicar direitos a partir de programas que já existiam, como era o Minha Casa Minha Vida, mas que não contemplava as pessoas na extrema pobreza. Então isso acontece de um lado e acontece do outro. Eu acho que os super ricos no Brasil também começaram a se organizar de forma distinta a partir de 2013, né? Generaliza na sociedade. E talvez o que não existia muito nas mobilizações de 2013 era uma definição de projetos políticos que as pessoas que estavam na rua gostariam de abraçar, né? Qual ideia que as pessoas estavam defendendo no sentido de projeto de sociedade, qual o futuro do Brasil? E isso começa a se ramificar em diferentes posições depois de 2013, certo? Mas eu não gosto de dizer que é despolitizado, né? Porque eu acho que a gente aí diminui a importância de quem foi à rua e se manifestou, se engajou a partir dali, mesmo sem uma ideia muito bem definida. E a tarefa de discutir projeto, de politizar a sociedade, ela é dos agentes que estão envolvidos diretamente nisso, né? Ela é dos partidos políticos, dos movimentos sociais, dos parlamentares, da grande imprensa, né? De promover debates, de trazer luz a questões que são estratégicas para o desenvolvimento nacional. Então, eu creio que ali a gente teve um salto,
né, no interesse pela política e também uma definição maior dos perfis de projetos de país que hoje nós temos em debate, né? Conversamos aqui na Band News FM com o deputado estadual pelo PSOL, Matheus Gomes, sobre as jornadas de junho. É um dos representantes da esquerda. Foi uma série de protestos que envolveram esquerda e direita. Ao longo dos próximos dias também vamos trazer representantes políticos da direita para dar o seu parecer, o seu ponto de vista sobre esses tópicos. Deputado, muito obrigado por comparecer aqui nos estúdios e um bom trabalho para ti. Eu que agradeço, uma satisfação estar aqui no estúdio da Band News FM. Sempre que eu precisar, estamos à disposição aí para fazer debate sobre a cidade de Porto Alegre, sobre a política. Só nos convocar. Vamos Muito obrigado. Sim. Obrigada.